Bom dia, boa tarde, boa noite. Algumas pessoas têm o dom da profecia. São criaturas singulares, capazes de antever o futuro e prever cenários invisíveis aos olhos dos meros mortais. Uma dessas pessoas, um desses visionários, é o vascaíno Vander Viana Regis. Ele assim vaticinou no Chinelinho Cast 92. O Vasco está cansado de ser enganado. A torcida do Vasco não quer mais enganação. Este programa foi gravado em abril de 2022, quando o Vasco da Gama estava em vias de se tornar uma sociedade anônima de futebol. Meses depois, o clube sacramentou a venda de 70% da SAF para a empresa 777 Partners, que prometia mundos, fundos e craques. A realidade hoje é um pouco diferente, né? O Vasco está na vice-lanterna do Brasileirão, tomou um sacode recente do Flamengo e houve atrasos de salário, além de conselheiros do clube apontarem falta de transparência por parte dos gringos. Tá ruim ou quer mais, meu filho? Pois é, meu amigo. A nau vascaína, apesar das promessas, atravessa mares turbulentos. Por isso, o episódio de hoje recebe convidados ilustres para debater o presente e o futuro da SAF do Vasco. Eu, tricolor de coração, vou fazer o papel de advogado do diabo por aqui. Vou provocar os amigos cruz-maltinos em busca de respostas. Então chama a vinheta, que está no ar mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast. Há menos de um ano, tudo parecia um sonho para os vascaínos. Pagar dívidas, contratar astros, voltar a competir em alto nível. Os memes otimistas abundavam e no fantástico mundo da internet, Messi e Cristiano Ronaldo vestiam a camisa do Vasco da Gama, ou melhor, Vasco da Grana. Em outra zoação, um idoso Homer Simpson, cercado por crianças, relembrava dos tempos em que o Vasco era pobre e tinha Hernando na zaga. Mas e hoje? Hoje, quem tá na zaga é o Robson Bambu, meu filho. Bambu! Afinal de contas, quais foram os erros cometidos de quem é a culpa da atual situação do Vasco, porra? Calma aí, cara. Para discutir a qualidade do Robson Bambu e outros temas sensíveis, o Chinelinho Cast conta com dois vascaínos de estirpe. Um deles é Marcelo Toledo, professor, criador do fantástico canal no YouTube Jogos e Algo a Mais. Fala, Marcelão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Edmundo, Alfredo e Vander. E grande nação vascaína. Não nos apagarão, entendeu? Isso é uma tempestade. E como Vasco da Gama, a gente vai passar por esses mares revoltos e vamos subir, e subir, e subir. Mundial 2025, é nóis. Que maravilha, que maravilha. É o rei do otimismo do futebol brasileiro. Vamos lá, e quem também está conosco é o músico, videomaker e oriundo da mítica Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o já citado profeta Vander Viana Regis. Saudações vascaínas, Vander. Ele que previu um ano atrás que a SAF poderia ser claramente denominada de safada, como nós já vimos lá no começo. Vai, meu filho. Saudações. E eu gostaria de agradecer ao Marcelão, porque o Marcelão é uma lufada de esperança nesses corações empoeirados de vascaíno, né? Tem que aparecer uma alma caridosa, assim, poética, romântica, para poder nos dar coragem e alento para continuar torcendo para esse time, né? Por isso que ele foi convidado hoje, para a gente não chorar aqui muito. Luta! Luta! Bem-vindo, Vander. Bem-vindo, Marcelão. Eu vou, nessa minha condição de neutralidade, né, praticamente uma Suíça tricolor aqui no programa, né? E percebendo a tensão entre os amigos, eu começo perguntando: o que está dando errado no projeto da SAF? Quem se habilita? Vamos lá. Quando você tem uma SAF, né? Primeiramente, o que é SAF? Né? Sociedade, blá, blá, do futebol. Aí você pega, no Brasil, você tem
O Bahia, que é do Grupo City. O João Textor, que é o dono do Botafogo. Ele faz o que quer. Se ele quiser amanhã afundar o Botafogo, ele afunda. O problema é dele. Tem o Ronaldo, que entrou naquele modelo. São 3 modelos completamente diferentes. Então você não sabe o que vem. E agora chegou a 777 no Vasco. Muito bem. Quando chegou, prometeu mundos e fundos, e todo mundo que tem pé no chão, que é brasileiro, que é vascaíno, sabia que assim, cara, isso não tá. Bom, a política do Vasco é o ambiente mais nocivo dos últimos 50 anos de futebol. Então não tem o que fazer. Entrega isso para uma SAF, do jeito que está fazendo, também não sabe o que vai fazer, mas com certeza ele não vai conseguir arrumar 20 anos de precariedade em 6 meses. Então você vai ter que sofrer. Você vai ter que sofrer. E aí, a surpresa maior é quando você não sofre no começo. Porque se você pegar pontinho por pontinho as contratações iniciais, ó, ninguém vai reclamar aqui, ninguém vai falar. O Léo Jardim, um goleiraço. O Pumita, lateral da seleção uruguaia. O Piton, você tirou do Corinthians, um lateral esquerdo muito bom. O Léo, perdão, Marcelo, por aí. o Piton foi selecionado cogitado para ser da seleção da Itália. Exatamente. Então, o Léo Pelé é um cara que foi criticado e tudo mais, e joga o fino da bola. O Pedro Raul, artilheiro, vice-artilheiro, né, atrás apenas do Cano, no ano passado. O Jair, jogou pra caramba ali no Atlético Mineiro. Você pegou 5 contratações que, cara, qualquer vascaíno, o rapaz, eu não estava acreditando nessa SAF, agora eu tô. Só que aí acabou. Aí acabou. É aquela coisa do hoje não. Hoje sim. Acabou o gás, acabou as contratações. E aí, não vem mais ninguém? Tem o Bambu. Aí não vem mais ninguém. Aí começa a ter umas coisas meio sem noção. E aí, quando você olha pro time, você pega do meio para frente, é o time da segunda divisão? Cadê o resto do investimento? Era para investir 700 milhões. Ele botou 100. Se botar mais 100, eu contrato o resto do time. Cadê? Então, na minha visão, o que falta é só isso. O pessoal lá do Josh Wanderers, da Triple Seven, só isso. O Triple Seven chegar e botar 100 milhões, contratar o resto do time e aí vamos navegar, Não é possível, cara. Não tem nenhuma contratação dessas que eu mencionei aqui que o vascaíno vai criticar, a não ser o Piton, que o Piton caiu em desgraça, perdeu o gol e o goleiro defendeu. Mas, assim, se você for ver, são contratações... Pega outras SAFs, dá uma olhada nas outras SAFs aqui no Brasil, pelo menos, e me diga aí, quem é que contratou melhor? Porque o Botafogo, a primeira leva de contratação dele, o Sérvio chora, né? O Sérvio é aquele amigo lá, botafoguense, que hoje ri à toa, mas a primeira leva de contratação do Botafogo é um lixo. O Ronaldo, ele não contratou ninguém ali de expressão, não fez nada, mas se você olhar, ele tem um ataque lá, o Gilberto, que é artilheiro, aquele cara que era do Fluminense, que batia pênalti pra caramba, não sei o quê, tá lá. Tem um monte de atacante ali que faz o negócio. Então, quer dizer, eu acredito que só falta isso, botar 100 milhões, contratar 2 meses, 2 atacantes. Só isso. Mais um outro. Só isso. Acho que contratou mais 5 jogadores, tem o resto do time. Se a gente fizer uma vaquinha entre nós aqui, acho que... Mas faz 4 aqui. Se fizer uma vaquinha de 100 milhões, eu vou ter outros usos melhores. 25 milhões aqui. É verdade. Então 33 milhões para cada um aqui. Tranquilo. E você, Wander? Depois da análise do Marcelão aí, cara, fica difícil você incluir mais alguma coisa de um cara que já disse quase tudo, né? Eu acho que a tese está bem embasada, tem fundamento, enfim. Mas eu estava hoje, até falei com a minha mulher, falei, vou dar uma preparada, porque a gente tem uma semana corrida, aí eu fui começar a dar uma olhada no Vasco, né? 14 jogadores que estão jogando a Série A pela primeira vez, né? Contando com os estrangeiros, né? Eu não sei, esse futebol do Rio, ele é um pouco diferente do futebol de São Paulo, né? Pode ser que o Piton também tenha sentido isso, porque é difícil você fazer um diagnóstico do que está acontecendo com esse time. Porque tudo bem, o Barbieri, eu acho que a gente merecia um técnico de
de mais peso, de mais estrada, que talvez, mas certamente não é. Ele está servindo de bucha, mas não é um cara assim, ele tenta botar o time para jogar para frente, não sei se vocês concordam. Eu sinto, às vezes, o Vasco tem bons momentos no jogo e, de repente, toma uma bola nas costas. Eu vejo assim, a defesa muito desorganizada. O time tem lampejos, né? Não sei, parece que tem. Joga uma bola à trave, avança, o time tem. Embora jogue muito. Às vezes já vi o Vasco jogando com linha de 4, 5 ali na defesa. Pô, é meio exagerado, não sei. Você vê que os dois da ponta avançam, mas é difícil você entender esse time do Vasco. Eu acho que essa parceria da 777 ela tem a ver, pode esbarrar nesse clube muito monolítico que é o Vasco, né? É um clube que realmente tem uma dificuldade ali de se transformar, né? De se renovar, talvez seja isso. Porque a gente fica procurando uma explicação. Eu achava que a gente ia ficar em 10º, 15º, entendeu? Achei que a gente fosse ficar por ali. E a coisa não anda, né? Disputando uma competição, você tem tempo para treinar. Como vocês dois falaram, né? Eu acho que o que o Marcelo falou é certo. Acho que o time deu uma esperança. No Carioca houve uma progressão. Estava melhor do que ano passado. Mas Carioca é Carioca, né? A gente já sabe que não é parâmetro. Mas, pô, o time estava começando a se organizar, né? Você via cada jogo umas merdinhas acontecendo, tal, não sei o quê, mas organizou. Aquela estreia contra o Atlético Mineiro, ótima. Todo mundo esperava que o Vasco ia apanhar, tal. Contra o Palmeiras começou arrasando também, aí começou os problemas, né, de tomar gol bobo, tal, não sei o quê, depois, tal, mas poderia ter ganho aquele jogo com o Palmeiras também, perdeu o gol bobo também, tal. Depois foi ladeira abaixo, né, cara? Eu não sei, cara. A gente tinha uma esperança, né, de que o time fosse engrenar, né, mais do que está agora, né, mas a coisa está desgringolando mesmo, né? A defesa toma gol bobo, os dois agora contra o Internacional foram ridículos, né? Pô, o primeiro de bola parada no começo do jogo e o outro cara veio como quis pelo lado direito e tocou com um cara livre dentro da pequena área, porra, praticamente, né? Léo O jogo Jardim. do Flamengo também, a defesa Não, desabou. tudo. Porra. Os próprios Foi. gols que tomou contra o Palmeiras, tal, não sei o quê, e outros jogos que poderia ter ganho, que empatou também tomando gol bobo, ou no começo ou no fim e tal. Então, ainda tem uma desorganização que, no meu ponto de vista, poderia estar um pouco mais organizado. Eu acho que não era um time para estar na zona do rebaixamento e sem muita perspectiva de sair, assim. Eu não tenho muita esperança, né, cara? Eu espero que o cara faça alguma coisa nesses 12 dias que vai ter de paralisação. Porque é aquilo que você falou também, né? O Barbieri tá com a utopia dos técnicos do Brasil, que é ter um jogo por semana, quase. Porra. E de vez em quando, quase 2 semanas por conta de data FIFA. Então ele tá, sabe, não tá com um elenco merda pra caralho na mão. Pode ter alguns Ela jogadores. ficou 12 dias sem jogar. Ficou É, 12 é. dias, passou 12 dias sem jogar. Então eu não sei o que que é, cara. Não sei se o Barbieri tá sentindo a pressão de um time grande. Acho que é o primeiro grande que ele pega, né? O Bragantino é um time de torcida pequena, de torcida de cidade e tal. Então ele tinha mais tranquilidade para trabalhar, não tinha tanta pressão. Não sei, cara. Eu não sei se é a questão dele, se ele não tá sabendo mexer direito durante os jogos e tal. Tem a questão que o Marcelo falou, né, dos desfalques e tal, não sei o quê, mas mesmo assim, né, cara, eu acho que poderia estar melhor. É aquilo que o Vander disse também, né? Já vou passar pro Alfredo. É, eu esperava, eu falei isso em alguns programas aqui, eu esperava que o Vasco terminasse esse campeonato entre oitavo e 12º ali. A minha esperança era que ele terminasse na primeira página da tabela. O que viesse dali era lucro. Estando na primeira página, tu já está na Sul-Americana, né? Então, eu acho que tinha e tem time para isso. Talvez as contratações tenham sido feitas meio. Apesar de bons nomes, eu não sei o que houve, cara. Não sei se o Barbieri não soube trabalhar, tá? Porque tempo eu acho que teve para apresentar alguma coisa melhor. Cara, aqui da comodidade da minha posição neutra, né? Observando de longe, eu concordo com os três amigos aí. Pegando o gancho do Edmundo,
Eu acho que o Barbieri talvez não tenha nesse momento a estatura de pegar um time gigante como o Vasco da Gama na posição difícil que está. Uma coisa, pô, o cara surgiu, meio que se notabilizou no Bragantino, né? Mas uma coisa é pegar o Bragantino sem cobrança, tudo bem, tem investimento lá privado, não sei o quê, clube empresa. Mas outra coisa é o Vasco, cara. E acho que ele tem uma culpa no cartório, não quero dizer que tudo é responsabilidade dele, mas a desclassificação da Copa do Brasil, a meu ver, é imperdoável contra o ABC. Ali eu acho que foi Ali foi foda. sabe, meio que acabou a temporada do Vou te Vasco, falar né? que se por acaso tivesse classificado, a vergonha seria maior agora. Acho que sim. Porque aí, meu amigo. É inadmissível, gente. Com todo respeito ao ABC, né? Não, eu também acho, é feio pra caramba, mas são os ossos do ofício. Né? Você não tem condições hoje, nenhum time, ainda mais um time em formação que nem o Vasco, de jogar 3 competições. Né? Pois é. No caso do Vasco, 2, né? Não teria como. Tem uma coisa, assim, que vendo assim, um pouco de rede social do Vasco, até no Instagram do Vasco tem umas coisas que são até engraçadas, né? Eu leio aqui para os amigos rapidamente algumas mensagens iradas da galera. Tem um cara que fala assim: parabéns aos Nutellas que apoiaram Jorge Salgado e essa safadeza. Olha aí, Wander. Tem outro cara que fala aqui, uma menina fala: já deu, fora Barbieri. Outra pessoa, o contrário do otimismo do Marcelão, fala: eu juro, se cair de novo eu largo o Vasco. E por fim, um cara diz assim: o jogador olha para o banco e vê um treinador deprimido. Como é que ganha? Fraco, fraco, fraco. É um pouco o eco da torcida vascaína. Mas tem uma outra coisa que eu queria colocar, meio que para colocar um sal aí ainda mais no tempero, uma pimenta no tempero. Tem muita gente acusando essa galera da SAF de falta de transparência, né? Vocês têm alguma percepção assim? Parece que tem um cara, acho que o Luiz Melo, dizem que o cara é um urubu infiltrado ali no meio da diretoria vascaína. Vocês têm essa percepção de que tem ali alguma coisa errada no comando mesmo? Eu acho que essas coisas são muito... O Edmundo é músico também. Sabe que às vezes você junta um grupo cheio de... um grupo heterogêneo e às vezes a música não flui, né? Às vezes você está junto a um grupo e a coisa não está encaixando, tem algum... Pode estar acontecendo com o Vasco, porque não é difícil você pegar o grupo. Porque você percebe assim, tem esforço, tem lampejos de boas jogadas, tem bola na Não trave. merecia perder. Não merecia perder para o Inter. Não merecia perder para o Internacional. Não merecia. Não, eu acho que o jogo com São Paulo... pois é, o jogo com São Paulo foi um jogo interessante. Foi um Contra o jogo Santos. diferente. Contra o Santos também não merecia. Sim. Entendeu? Até mesmo o Bahia e o Curitiba até mereciam a vitória. Mas o Vasco está no G4 daqueles jogos fantásticos que merecíamos ganhar. Então não resolve, não adianta. O que acontece, assim, eu acho que é uma coisa realmente de alinhamento e de planeta, porque deu certo tanto para o Botafogo e está dando errado para a gente, entendeu? Na mesma medida. Veja bem, o Botafogo só conseguiu se ajeitar porque ele teve a segunda janela, onde ele trouxe mais uma galera, uma cabeçada que prestou. E pagando salário altíssimo. O Tiquinho ganha 950 mil. É um dinheirão. Mas olha só. 950 mil. A gente tem jogador de 20 milhões aí contratado que não está nem entrando, né? Olha só, tem um detalhe nessa comparação com o Botafogo que me assusta mais em relação ao Vasco, que o Botafogo começou a montar a primeira leva às vésperas do Brasileiro. O Castro chegou uma semana da estreia, nem sabia quem era o elenco, né? Então, o Botafogo foi até melhor que o Vasco diante da zona que foi. Aí eu pensei, ano passado, inocente e ingenuamente, né? Eu pensei, porra, o Vasco tá conseguindo montar a SAF no segundo semestre de uma temporada. Então o cara vai começar no começo da temporada pegando o Carioca para montar o time. Porra, tá melhor que o Botafogo. E o Botafogo ainda começou aquela draga, né, no Carioca, né? Ridículo. Ninguém imaginava que o Botafogo ia estar com esse desempenho no Brasileiro, tal. Então eu falei, porra, a SAF do Vasco acho que tá melhor. Aí entrou aquele lance que a gente falou antes, né? Pô, estamos animados, tal, não sei o quê. E de repente começou a dar essa desandada, né, cara, e tal, enfim.
É um Cara, eu estou aqui mistério. com a anotaçãozinha. A minha anotação aqui diz: Egnaldo, Rodrigo, Galarza, Orelano, Barros, Marlon Freitas, Andrei, Figueiredo, Eric Margos, Gabriel Peck e Rayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jogadores na faixa de 22 anos. O Rayan entrou com 16 anos. E se você olhar o histórico do Vasco, o Vasco vem torrando jogador novo o tempo todo. Então, você esperar que essa galera, com essa idade, resolva e não oscile, não dá, cara. Então, eu penso muito no pobre Barbieri por isso. E discordando dos amigos, né? Cara, você pega o jogo do Atlético, pega o jogo do Palmeiras, você vê um Vasco. Quando não deu certo no Bahia, contra o Bahia, né, que ia jogar em casa, ele muda o esquema tático do Vasco. O Vasco começa a jogar com mais posse de bola lá em Curitiba contra o Santos e agora tentou com 3 zagueiros para tentar neutralizar o ataque do Flamengo e agora você tem um outro tipo de Vasco muito mais propositivo. Contra o São Paulo já foi assim. 33 bolas alçadas. Óbvio que isso não indica nada, não teve gol, mas eu tô falando que assim, mudou. O cara tá trabalhando e ele muda, ele vê a deficiência e ele muda o time. E tem uma semana para treinar para o próximo desafio. E você tem que fazer esse ajuste. Só que quando você olha para o banco e vê essa garotada que vai oscilar, o Barros jogou bem pra caramba hoje, eu quero no próximo jogo. Bota no próximo jogo, ele não joga nada. Aí você pega o Egnaldo. Porra, o Egnaldo é o raça, é o cara. Aí você bota, ele fica apagado do jogo, ele não joga. Então, quer dizer, é normal a oscilação, mas a culpa é de quem não contratou. Volto a bater na tecla. Bicho, é só despejar 100 milhas. Contrata lá 4 jogadores ali do meio para frente, amigo. Resolveu o problema. Porque você tem essa galera toda vinda do banco com gás para botar e substituir, fazer uma transição. E o jogador experiente, tarimbado, que você vai botar para resolver, ele já resolve a vida. Meu irmão, pega aí, ó, quanto é que é o Cuéllar lá? Traz lá, paga 1 milhão lá pro cara e traz o Cuéllar, bota ali que ele vai resolver um bocado de coisa. Bota mais um atacante ali para fazer par com o Pedro Raul, porque ficar metendo pau no Pedro Raul, sendo que o cara tá lá sozinho, tomando pancada o tempo todo, sem ter chegado, não tem como. Entendeu? Então, responsabilidade do Barbieri? É óbvio, não posso isentar o cara, mas ele está tentando, ele faz o treinamento, ele bota o time de um jeito, ele tem uma coerência nas mudanças de acordo com os adversários e, pô, é o que nós falamos aqui, são 4 jogos que, cara, podia ter. O jogo icônico, que eu acho da temporada, para mim é o jogo contra o Fluminense, né? O Vasco e o Fluminense, o Vasco atropelou, massacrou, amassou o Fluminense. Resultado 2-0 Cano. Acabou. O Fluminense teve 2 lances do Carioca. No Carioca. Porque no Brasileiro, o Léo Jardim fechou o gol no Brasileiro, né? Entendeu? Um absurdo, cara. Um absurdo o que foi feito naquele jogo. E essa é a sensação que eu tenho em vários jogos. Pô, o Vasco tá jogando muito, o Vasco tá arrebentando, o Vasco vai fazer qualquer hora. Pum, gol. Puta merda. Esse jogo agora, pô, preparei o café, cara. A hora que eu sentei, o gol do Inter, pô, é você, velho. Não, essa defesa do John foi um negócio impressionante também, porque meteu 2 bola na trave, é isso que você está falando. A gente consegue ter volume de jogo, atacar com a contundência, né? Mas, porra, o negócio não vai, cara. Esse jogo do Flamengo, que a gente perdeu de 4-1, cara, foi um jogo irritante, porque você sentia que em alguns momentos o jogo ficava equilibrado e de repente você viu uma bola infantil nas costas. Os caras... Até os 15 minutos a gente estava, porra, tá bonito. Aí tomou um gol, tomou um segundo gol. Agora parecia Brasil e Alemanha. Lá vem eles de novo. O Messi tocava na bola, lá vem ele de novo. Como? No grupo do Chinelinho, um dos nossos amigos disse domingo que estava assistindo Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, desistindo. Sim. Eu fiquei puto. Não, e por acaso, assim, eu vi os 2 gols do Inter, né? O primeiro não teve como não ver, né? Não, teve como não ver. Se você pode pegar um cafezinho, igual o Marcelo fez. Tipo Marcelo. Do nada, do nadão, bicho. Vai começar o jogo. Não, você tá...
Não, Você tá está sacanagem. sentando, a tua bunda ainda está no alto. Você está no É. meio caminho entre em pé e sentar no sofá. Assim, a bunda Aquela- tá 45 graus de encostar no sofá. É gol do Inter, porra. Aquelas lutas que o Mike Tyson fazia, né? Que você ia, pô, beber um copo d'água, quando voltava, o cara Voltava, ficava no já fundo era. ainda, né? Já tinha trabalho. Exatamente. Vocês veem perspectivas a curto, médio prazo? E como é que vocês enxergam? Olha aí, ó, o Marcelo. Marcelo Fala aí. é redundante perguntar isso pro Não, Marcelo, não. pô. Vamos lá. Agora de verdade. Bora. Falando muito sério, né? Falando muito Sim, sério. sim. Né? Baseado exclusivamente no que vimos agora contra o Internacional. O Vasco fez um bom jogo. Tá certo? E aí você tem 11 dias para ter uma trégua, para baixar a poeira, e você tem a melhor sequência possível para um time em recuperação. O Vasco tem 6 jogos no Rio de Janeiro. Né? O Vasco pega o Goiás em São Januário, pega o Cuiabá em São Januário, quer dizer, não é possível, né? Assim, se naufragar contra o Goiás, aí já tem incêndio em São Januário, já tem aquela coisa toda, o Almirante vai entrar em campo para matar alguém, enfim. Né? Depois tem o clássico contra o Botafogo no Rio de Janeiro, pega o Cruzeiro no Rio de Janeiro, vai ali em Minas, né, enfrentar o América, totalmente passível, e o único jogo mais complicado dessa sequência é o Atlético Paranaense, também no Rio de Janeiro. Tá? E o Atlético Paranaense envolto aí nessas copinhas aí, esses campeonatos que esse pessoal joga, né? Porque o Vasco é fiel, o Vasco joga só o Brasileirão. Esse pessoal que quer jogar outros campeonatos, entendeu? O Atlético Paranaense vai estar nessa briga aí. Então, cara, Goiás, Cuiabá, Botafogo, Cruzeiro, América Mineiro e Atlético Paranaense. Obviamente o Botafogo é o líder do campeonato, então não é um jogo fácil. Obviamente, jogar com o Cruzeiro e jogar com o Atlético Paranaense não são jogos fáceis, mas em casa. Então você acredita que vai botar no Maracanã lá os 50 mil, ainda mais se tiver vindo de 2 resultados, e vai ser aquela vitória que a gente teve na Série B. Lotou o Maracanã com 60 mil e empurra o time e o time vai. E você tem que acreditar nisso. Então, é a brecha, é a janela que se tem para acabar essa fase de agonia, né, de desespero, de só derrota, e os abençoados aí das 777 olhar para o lado e falar, realmente está precisando, porque, olha, ganhou só de 1-0 do Cuiabá e ficou apertado, contrata aí, mas pelo menos mais 3 abençoados para compor isso aí, porque precisa. Uma pergunta aqui, porque eu estava pensando aqui no Barbieri, eu já falei anteriormente que eu não acho o Barbieri um técnico, um amo técnico. Talvez não tenha aquela envergadura para pegar um time como o Vasco, enfim. Mas o Barbieri está se sustentando nesse time como? Será que a gente não tem técnico querendo ir para o Vasco? Será que assim, eu não estou querendo botar a culpa no Barbieri, totalmente, entendeu? Mas eu quero que você agora, rapidamente aí, bota 3 técnicos. Fala 3 técnicos que não tem. Resolve. Não tem. O Cuca ninguém quer, estuprador. Não quero. Rogério Ceni. Rogério Ceni, Deus me livre. Rogério Ceni não conseguiu no São Paulo, que ele tinha o paraíso. Ele é brother da diretoria, ele nasceu lá, ele é enterrado lá. Todo mundo adora ele. Tiveram uma paciência horrível com ele e ele não fez nada. Não tem condição. Rogério Ceni é horrível. Eu quero outros. Cadê? Entendeu? Não tem. Vai falar o Lisca doido. Não, Abel não. Abelão já tá lá, pô. Fica sugerindo Abel não, que daqui a pouco ele levanta o nome do Celso Roth aí. Eu vi gente falando de JJ, contrato JJ. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que é isso? Aí pronto. JJ contrataram aquele português maldito que estragou a gente na Série B, pô. O azeite extra virgem. Quanto tempo vocês acham que a torcida vai aguentar essa filosofia da SAF de manter o técnico, da estabilidade e tal? A gente lembra que no ano passado a torcida do Botafogo surtou, começou com aquela história de invadir CT, aquela porra toda, tal, não sei o que. A gente teve uma demonstração agora daquele foguetório lá contra a sede lá em São Januário, que é ridículo também, coisas que não resolvem e tal. O que vocês estão achando das manifestações da torcida do Vasco em relação a dos outros times com SAF também e tal? Como é que vocês veem isso aí?
Só lembrando que teve uma coroa de flores na casa do presidente, né, do Vasco. Mas esse aí podia mandar a coroa, o caixão e, porra, todo apetrecho para enterrar o cara. Mas vamos falar o seguinte: o Marcelo lembrou do Botafogo, né? Marcelo, que o Botafogo também teve manifestação, também aquela encrenca. O Flamengo passou uma época de reestruturação muito forte, complicada, né? Eu acho que se você escutar a torcida é o caminho para o buraco também. Porque você não pode ficar escutando o torcedor. Senão volta para ser clube de família, clube do Orfeão português, entendeu? Ou a gente entra numa coisa assim, a torcida tem o papel dela, diretoria tem o papel dela, o técnico tem seu papel, os jogadores também. Acho que a gente vai ter que achar um caminho aí de equilíbrio, e a torcida pressiona, faz foguetório, vai xingar. O que a gente vai fazer com um time que não ganha? A gente vai xingar, né? Eu acho que com esses próximos jogos aí, se tudo correr bem, nesses 6 jogos, 18 pontos, a gente traz aí pelo menos uns 13, né? Sendo otimista pra caramba, ou razoável, trazer uns 13 para casa, dá uma desafogada, né? Eu acho que esse time ele precisa ganhar. Ganhar um jogo, ele vai respirar, vai tirar um peso, e a torcida canta junto. Porque, cara, é aquilo. Eu faço um programa, o Gol de Cabeça lá, a mesa elíptica, e eu entrei com o Vasco indo para a segunda divisão. E eu fiquei a segunda divisão inteira. Então, para um torcedor que assiste o Vasco, acompanha o Vasco na segunda divisão, isso aí é troco de bala, porque, cara, tá na primeira divisão e, teoricamente, você tem uma estrutura melhor do que aquela. Né? Você tem poder, tem bala na agulha, teoricamente, para contratar mais gente. Né? Então, eu acho que a torcida vai de acordo com o time, mas assim, a torcida já sofreu tanto, então agora é a hora de só apoiar, bicho, sabe? Não adianta você ficar fazendo manifestação. Pô, eu achei triste, os caras deu home office, aí os caras fizeram manifestação lá nos Estados Unidos, é um negócio que assim, cara, não resolve. Agora é aquilo, o pessoal lá da 777 tem que saber que assim, o Vasco, o estádio de São Januário, fica na barreira do Vasco. Se esse pessoal pisar ali, morre, né? Eles têm que saber disso, Olha só, eu tenho um clube que eu não posso ir ao estádio, porque eu estou afundando esse clube se eu pisar lá, porque não adianta, você vai reclamar para quem? É o que o João Texel nem mora aqui, a torcida do Botafogo vai reclamar com quem? Vai gritar com um jogador, mas não adianta, não resolve. Quem resolve é o cara do dinheiro. Se o cara não botar dinheiro, se não entrar jogador, se não fizer contratação, esse Vasco não consegue ir muito mais longe, não. Eu não acredito, pelo menos, né? A minha esperança toda reside exatamente agora, né? E mesmo que não fosse uma sequência fácil agora do Vasco, fácil, entre aspas, né? Uma sequência mais favorável, o Vasco teria que dar a virada agora, cara. Porque se virar o turno ali na lanterna, na vice-lanterna, dependendo da pontuação, se virar assim, aí já tem aspecto psicológico também, a pressão aumenta e o troço vai desgringolando, né, cara? Vamos ver. Eu concordo com vocês, e com essa tese do Marcelo de que essa próxima sequência ela é fundamental para o Vasco. Até porque esse campeonato ele é o mais difícil dos últimos tempos, né? Porque os caras que subiram são grandes, né? E vai ter a janela aí, vai depender da movimentação do Vasco. Aí, mais uma vez, essa questão do Marcelo, bota mais 100 milhões ali, não sei se vão ser 100 milhões, ou 50 ou 30. Mas vai depender do movimento do Vasco na janela também, cara. Porque a galera vai se movimentar. Eu diria que hoje tem gente muito afim de cair. Corinthians é um cara que está afim de cair. Eu acho que o Goiás é um time que tem conseguido um pontinho ali, outro ali. Foi horrível domingo, o dinizismo, mais uma vez, vacilou contra um adversário fraco. Né? O Cuiabá também, para mim, é um candidato a cair. Mas se o Vasco não ficar esperto agora, ele entra nesse bojo aí fácil. Edmundo, eu lembrei você falando agora que você esperava aí qualquer coisa ali perto do 8º. Meu amigo, quando começou o campeonato, eu cravei em rede pública aqui, o Vasco vai estar na Liberta, amigo. O Vasco vai estar no G5 ali. Entendeu? Isso. Porque as contratações estavam empolgantes, entendeu? Não!
todo mundo ficou empolgado, isso. cara. É só continuar nesse ritmo, vai trazer mais 3 jogadores, vai entrando, vai ser só alegria, vai ser só... Pô, vou pro Rio de Janeiro, vou comprar minha passagem já parcelada já pra final da Libertadores ano que vem. Entendeu? Caralho, porra. Mas é aquilo, né? Eu detesto, mas eu vou dizer, eu te disse, eu falei, olha só, menos, porque a queda, mas porra, cara, eu tava pensando entre 10º e 15º, e eu sou um pessimista, então, mas 15º, porra, é legal, a gente fica ali, dá tempo de organizar. Eu não esperava uma campanha tão estranha. Eu acho que estranha é uma palavra que a gente pode usar, porque é isso, é um time que não era para estar ali. É all-in, entendeu? Estou aqui com o meu pool de fichas aqui, all-in, amigo. Vamos lá. Entra mais 4 jogadores ali, entra com 16 em campo, entendeu? Chama o Eurico, ressuscita o Eurico para ele acabar o jogo com 1-0. Acaba, pelo amor de Deus! 1-0 é goleada, entendeu? Ganhou os 2 jogos, Botafogo que se prepare, porque não tem. Agora é aquilo, né? Só lembrando que Botafogo é lá no tapetinho do Engenhão. Sim, tô sabendo. Ih, não faz Engenhão não, que os caras ficam putos, hein? Newton. Agora... Mas também foda-se, deixa o cara ficar puto. Tá na primeira, tá na primeira colocação, tem que ficar putinho alguma hora com alguma coisa também, foda-se. Não quer ser... Não É Engenhão mesmo, é Engenhão mesmo. Né? É Engenhão, porra. É uma frescura. Canil do Engenhão. Subúrbio. O canil do Engenhão, canil do Engenhão. Aquele pulgueiro lá. Para a gente começar a encaminhar aqui, o debate é rico. Sim. Enfim, vou fazer uma pergunta. É rico, é triste, é alegre, enfim. Melancólico. É ansioso. É estranho, como o Wander definiu. Não, tá aqui, mas... É estranho. Tá aqui. Como? Vamos terminar com uma provocação para os amigos. O Wander, talvez, profeticamente, possa responder essa última pergunta, que é muito direta. O Wander é profeta, hein? O Vasco cai? Olha, eu vou dizer para você que não cai. Não cai. Eu acho que a gente vai levantar agora, mas vai ser por muito pouco. Vai ser aquele negócio na beirada, capaz de ser no penúltimo jogo, no último jogo. Não aguento mais isso, não. Não, mas porque o negócio que está se desenhando parece que é isso, assim. É rezar para a gente ganhar agora esses jogos na frente, pelo menos Cuiabá, Goiás. Se ganhar do Botafogo, porra, vai ser uma... Ganhar 4 joguinhos, cara. 4 joguinhos seguidos. Custa ganhar 4 jogos seguidos. Mas vai ser isso, cara. Eu acho que não cai, mas não cai por um ponto. No último, às 45, vai ser aquela coisa dramática de novo. Eu não vou nem arriscar porra nenhuma. Todas as vezes que falei que não ia cair, caiu. Entendeu? Então, não, Marcelão, do jeito que ele é otimista, a gente já está na Libertadores, vai ganhar daqui para frente. Eu vou me apegar ao Marcelo. Entendeu? Marcelo é bravo. Eu fiz uma mudança de rota, né? Não vou colocar mais na Libertadores, não. Opa! Mas, ó, eu acho que na virada do turno, ele já está na primeira página, entendeu? Só digo isso, na virada do turno. Nesses últimos 7 jogos aí, já está na primeira página, né? Está em 10º ali. Olha só, estou me lembrando, sabe do quê, gente? Quando o programa era gravado, que aí teve aqueles depoimentos, né? Como é que foi o último jogo do Vasco na 2ª divisão. Eu vi os depoimentos, todo mundo exausto. Porque, porra, é insalubre torcer para esse time. É insalubre. Ele leva você à exaustão. Mas, vamos nessa. O milagre de Itu, cara. Você falar o milagre de Itu, pelo amor de Deus. O milagre de Itu. Para onde vamos e até onde chegaremos, né? Exatamente. O milagre de Itu. O milagre de Itu. Tomar pressão com um a mais. Tomar pressão do Ituano, cara. É impressionante. Então, hoje você tem que estar sorrindo, Hoje é só alegria, pô. Tranquilidade. É o seguinte, só nos resta torcer e entorpecermos. Principalmente. Para poder torcer, entendeu? Porque senão a gente não aguenta. Com o que tiver à disposição. O entorpecimento, o que tiver à mão, hein?
Você citou o Robson Bambu logo no começo da Robson gravação Bambu. do podcast, né? Pois é. Sim. Eu me lembrei daquela piada que a menina fez pro Silvio Santos e o Bambu. É verdade, é verdade. Menina mal educada. Quem quiser Silvio ver, Bambu. digita. Quem Robson quiser ver, Bambu. digita Silvio Santos Bambu no YouTube, que você Essa- vai ver. Quem não Ô, Wander, conhece. essa garota deu um depoimento há pouco tempo, tá uma mulher de quase 40 anos, e ela se desculpou retroativamente com o Silvio Santos. Ah, É sim. Tudo bem, Verdade. mas está eternizada, né? É Vai isso lá, aí, Guilherme. galera. Vamos encerrando então o programa e agradecendo a presença dos amigos vascaínos. Valeu, Marcelo! Eu que agradeço, cara. Para mim é sempre uma honra, um privilégio falar aqui nesse que é o melhor podcast do mundo sobre futebol, né, cara? Apesar de vocês serem um pouco bairristas aí, entendeu? Vocês puxarem aí. Vocês tinham que abrir um pouco mais. A gente tem que voltar aqui, entendeu, Wander? Temos que fazer campanha para voltar, entendeu? As nossas pérolas aqui. Mas é Marcelão, isso. Vasco acima de Marcelão, tudo. 4 te devo- resultados positivos. Eu quero ver todo mundo sorrindo. Nada Vai desse rolar. É isso aí, desanimado é isso aí. dinizismo, entendeu? Esse desanimado Devo- dinizismo. O cara perde Tô te 6 devendo- jogadores e tá aí. Ah. Impossível, pô. Olha aí, depois a gente conversa. Amém. Te Amém. devo um vinho da Copa do Mundo, vou pagar, hein? Meu Deus do Eu céu. vou ao Rio É isso beber. aí, Eu vou ao Rio é isso beber. aí. Meu Deus do céu. É isso aí, Lembre já- de não apostar nada com o Alfredo. 6 meses depois, hein? O cara tá devendo Tá bom, a porra da tá aposta ainda, hein, porra. Meu Se o Deus. Vasco pra liberta, eu quero dobrado, hein? Porque aí eu não vou me segurar. Porra, na liberta? Aí eu não vou me segurar. Olha, não vou me Aí- segurar. Não vou me segurar. É isso aí. Aí ia sair pelado na rua gritando cara, caramba, cara, caraô, É entendeu? isso aí. Porra. E Aí com não, essa aí não. fala aí, Wander já se despede da galera. Forte abraço, galera. E sim, em 2022, muitos torcedores eufóricos convidavam Josh Wander, investidor da 777 Partners, para um churrasco na barreira do Vasco. Hoje eu acho que é melhor o gringo se mexer, hein? Não aparecer por aqui, porque a batata dele não vai participar do churrasco. Ela já está assando. Josh, seu puto, não apareça por aqui. Até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho Cast.